Olá, nono ano, bom dia! Hoje na nossa aula de ciências nós vamos falar sobre as ondas, som e luz. A gente vai compreender um pouco sobre como funcionam então as ondas sonoras, como funcionam as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. A ondulatória é a parte da física que estuda as ondas. E a gente vai entender então que a luz e o som são ondas com características diferentes, tá? A luz é uma onda eletromagnética capaz de sensibilizar as células da retina, ou seja, são ondas que são perceptíveis aos olhos. Nós conseguimos sentir sensibilizada a nossa retina. Como assim? Quando você ilumina um ambiente, a gente consegue perceber a luz porque a gente tem células específicas na nossa retina que são capazes de detectar a iluminação, tá? Fotossensibilidade. Já o som é uma onda mecânica que pode ser percebida pela membrana timpânica, que compõe a orelha e nos dá a sensação sonora. Então, ou seja, o som ele é percebido por um outro órgão receptivo, que é então as orelhas e a membrana timpânica, tá? Então a gente consegue detectar o som através de um outro sentido, que é a audição, né? Então, a visão nos permite compreender as ondas de iluminação de luz e a audição nos permite compreender então as ondas sonoras. Mas então vamos entender essa definição de ondas, perdão. O que são ondas, né? A onda é uma perturbação que se propaga através do espaço, tá? Desde o ponto em que ela é produzida e ela vai transportar energia, no entanto, não vai transportar matéria, tá? Então, o que acontece? Uma onda é uma perturbação que se propaga de um ponto até outro ponto, transportando energia, mas não transportando matéria, tá bom? Então, por exemplo, a energia elétrica é um tipo de energia, ela não é um tipo de matéria, tá? Então, toda onda, ela é caracterizada por ser uma perturbação, uma oscilação que vai transportar energia de um ponto ao outro sem transportar matéria, tá bom? Na realidade, o que a gente chama de onda na praia não é realmente a onda em si, tá? A onda mesmo é a oscilação que ocorre lá no mar alto e aí ela vem transportando energia sem transportar matéria. E aí quando chega na areia, na enseada ali, na orla, ela vai dar aquela quebrada, mas ela não está transportando, ela já pode transportar matéria, então ela não é mais onda, tá? A gente chama de onda popularmente, mas não é a onda em si. A onda mesmo é o fenômeno que acontece lá no mar, que é a oscilação que vai ocorrer de um ponto até o outro, transportando apenas energia sem transportar matéria, tá bom? Então vamos lá. Aqui para vocês uma colinha para vocês estudarem, tá? Printem aí a tela de vocês ou copiem, né, se vocês acharem melhor. Isso aqui vai ajudar vocês a compreenderem um pouquinho melhor. Então vamos lá. As ondas, elas podem ser classificadas quanto à natureza da onda. Então, ou seja, a gente vai ter dois tipos de classificação de ondas, tá? A gente vai ter então as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas precisam de um meio material para se propagar. Por exemplo, as ondas sonoras, que significa assim, precisa de um meio material. Ela se propaga no ar, né? A gente tem a presença do oxigênio, a gente tem a presença de outros gases que estão na atmosfera. E essas ondas, elas se propagam através do ar. Ela precisa de um meio material para se propagar, né? Ela não vai se propagar no vácuo. Se você estiver num lugar que não exista a presença do oxigênio, o som ele não se propaga, tá? Você vai gritar e o som não vai sair, porque não tem a presença do oxigênio. É um exemplo, assim, bem esdrúxulo, né? Porque você não vai estar num ambiente que não tem oxigênio, senão você morreria. Então, mas é um exemplo de que ela não pode se propagar no vácuo, tá? Então, para ter a reverberação da onda sonora, ela precisa de um meio material para se transportar.
Já as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagar, e elas se propagam no vácuo. Por exemplo, ondas de rádio, ondas de luz visíveis, tá? Do espectro visíveis, elas se propagam no vácuo. Micro-ondas, raios gama e os raios cósmicos também. Tudo isso não precisa de um meio material, se propaga tranquilamente no vácuo. O conjunto das ondas eletromagnéticas é denominado espectro eletromagnético. Tá? Então, o conjunto de ondas é denominado espectro eletromagnético. A gente vai entender então o que são os elementos de uma onda. Tá lá naquela colinha que eu fiz para vocês, mas eu vou explicar aqui. A gente vai ter nas ondas o vale, que é a parte mais profunda, tá? A crista, que é o topo da onda, e a amplitude vai ser o comprimento aí entre o ponto mais baixo, o vale, que é o ponto mais baixo, e o ponto mais alto, que é o topo da onda, que é a crista, tá? Então a gente tem vale, crista e amplitude. Na verdade, a gente vai ter também comprimento de onda, mas isso a gente vai ver mais adiante. Então, entendendo aqui, né, a gente vai aqui para unidades de frequência no Sistema Internacional de Unidades. A gente vai entender que as ondas, elas têm uma unidade, né? Tudo tem uma unidade de medida. Então, qual é a unidade que mede a frequência de uma onda no Sistema Internacional? É o Hertz, tá? A unidade de frequência é o Hertz, que é o símbolo Hz, e ele designa o número de cristas produzidas por segundo, tá? Então, quanto mais cristas são produzidas pela onda, né? Quantas cristas são produzidas por segundo? Quantos pontos mais altos? Essa frequência é medida pelo Hertz, tá bom? Então, vamos falar do som agora. A gente vai ter, então, o som que a gente consegue escutar, né? Perceptível pela orelha humana. Eles variam entre 20 Hz a 20.000 Hz, tá? Os sons que ficam abaixo de 20 Hz são chamados infrassons e a gente não consegue detectar porque são muito baixos, né? São imperceptíveis à orelha humana. Então, os infrassons são os sons que ficam abaixo de 20 Hz, tá? E os ultrassons são os que ficam acima de 20.000 Hz. E a gente também não consegue detectar essa frequência superior a 20.000 Hz, tá? É um som muito acima da capacidade de percepção da orelha humana, tá? Agora a gente vai entender, então, o meio em que o som se propaga e velocidade de propagação. As ondas sonoras são ondas mecânicas, como eu expliquei lá atrás, elas precisam de um meio material para se propagar. O meio material pode ser sólido, líquido ou gasoso. Ou seja, na água se propaga. Se existem gases atmosféricos, que é o caso aqui da nossa atmosfera, por que as ondas sonoras se propagam? Estamos no vácuo? Não, nós não estamos no vácuo. A gente tem o tempo inteiro, nós estamos o tempo inteiro mergulhados em gases atmosféricos, tá? A nossa atmosfera terrestre é como se fosse uma bolha e aqui dentro a gente tem os gases atmosféricos. Então a gente não está no vácuo, a gente tem toda uma gama de gases atmosféricos nos circulando. Então a gente tem oxigênio, nitrogênio, tudo em suas proporções, tá? E o que acontece? Aqui as ondas conseguem se propagar, então. O meio material pode ser sólido, né? Então se você tiver uma onda para se propagar num meio sólido, ela vai se propagar também, pode ser líquido ou gasoso. A velocidade do som depende do meio material em que ele se propaga, tá? Então, por exemplo, essa velocidade vai variar. Se a gente está falando de um meio gasoso, que seria, portanto, a atmosfera, um exemplo, ou se um meio aquoso, líquido, tá? Então, essa velocidade, o Hertz, ele vai ser alterado, tá? A frequência e a velocidade de propagação, ela depende do meio em que ela se propaga. Se propaga no meio gasoso, se propaga no meio líquido ou se propaga no meio sólido, tá? Essa velocidade vai depender, então.
Reflexão do som. O que é reflexão do som? Um exemplo de reflexão do som é o eco, tá? Que a gente conhece muito bem, todo mundo já ouviu falar, eco. Você tá em um ambiente, você fala alguma coisa e você escuta a reflexão daquele som, tá? O eco nada mais é do que a reflexão do som. Quando as ondas sonoras provenientes de um objeto em vibração, por exemplo, as cordas de um violão, né? Ou as nossas pregas vocais, que é o que faz a sonoridade da nossa voz, encontram um objeto plano e rígido, produz então a reflexão dessas ondas sobre o obstáculo. Na volta são produzidas uma série de ondas refletidas que se propagam em sentido contrário das ondas incidentes. Então, por exemplo, se eu propago a minha voz, né? E aí ela encontra um meio material sólido e plano, vamos colocar uma parede, por exemplo, sólida e plana, ela bate na parede, tá? E na volta são produzidas uma série de ondas, tá? Que voltam em sentido contrário das ondas que eu emiti. Então eu emito um som para a direita, esse som bate numa parede, um meio plano e sólido, ele volta produzido aqui para a esquerda, tá? Isso se chama eco ou reverberação. Então, o som refletido denomina-se eco quando se distingue do som direto. Por exemplo, se você estiver num ambiente que você consiga falar uma palavra e você consegue ouvir essa palavra de volta, tá? Então é chamado eco. Se a onda incidente for o som, a reflexão pode ocasionar eco ou reverberação. Se a gente estivesse falando então de um outro tipo de onda, aí não seria então o eco, né? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido o tema da nossa aula até aqui, tá? Toda e qualquer dúvida nós vamos tirar juntos. Obrigada por ter chegado até aqui, um beijo e até a próxima.